Amigos queridos, teve uma pergunta que chegou na rede social. Eu gosto dessa pergunta porque ela acontece frequentemente comigo e acho que eu posso ajudar você que tem essa dúvida. Como combater o mal, Alex? Você tem falado das pessoas tóxicas, você tem falado de gente que se alegra com a tristeza do outro, se alegra com a dor alheia. O que é isso? Que fenômeno é esse? Eu não sei se você sabe, mas isso tem nome. O nome disso é enfesamento. A pergunta veio exatamente assim: como eu faço para combater o mal? Me parece que as pessoas estão sempre tirando vantagem da minha dor. Na verdade, o indivíduo, quando ele ganha alguma coisa, esse ganho tem a ver com o preenchimento de um vazio lá no passado. Você sabe que eu defendo muitas vezes aqui que o sujeito ele tem um trauma e ele disfarça isso de ideologia. É bem comum. A outra coisa que eu sempre vou defender é que extremismos não é saúde. A gente precisa refletir sobre isso. Não quero aqui ser o dono da razão, mas o meu trabalho é trazer saúde mental. E essa saúde de forma integral. Então eu tenho visto aqui a revolução digital que as pessoas estão trazendo e elas estão esquecendo de um detalhe importante. Tudo que é desequilíbrio é extremo. Tá? Essa coisa do extremo é complicada. Como que você faz para combater esse mal? Primeiro você precisa saber quem é, obviamente, de onde vem esse mal. São pessoas que, elas com esse vazio, elas têm o prazer de um adversário. Você sabe aquela pessoa que parece que precisa ter um adversário? Porque ter um adversário ativa modos de luta e fuga. Ao invés de olhar para uma doença, para uma dor, para uma angústia, sarar e ser alguém legal, ela se enfesa. E em enfesamento, o nome já diz, né, gente? Estou falando do intestino. Pessoas enfesadas têm graves problemas intestinais. E no pé da letra, hein? Já disse aqui que dopamina tem 50% da sua produção dentro dessa simbiose intestinal. A serotonina, 94 a 96% da sua produção dentro do intestino, precisamente ali próximo entre o intestino delgado e o intestino grosso, com a participação dos enterócitos e os colonócitos, que são as células do sistema digestivo, né? Os enterócitos do sistema entérico, do sistema delgado, e o intestino grosso, os colonócitos. Então são células que acabam participando dessa produtividade neuronal, ou do neurotransmissor serotonina e dopamina. Então quando a gente fala do enfesamento, tem uma técnica infalível, e essa técnica vai deixar você boquiaberto. Você sabe que quando uma pessoa fica enfesada, zangada, ela não quer ver a tua felicidade. Ela não quer ver que você está bem. Eu vou contar uma história para você, você vai perceber. Eu estava voltando e eu fui, no dia das eleições, eu fui fazer um passeio de moto e tal. E foi muito interessante nesse dia porque eu estava bem, estava feliz. E depois a gente andando de moto, passou aí um extremista, a gente, não vou trazer partidos aqui, um extremista e começou a falar mal, né? Uma mulher começou a falar mal porque ela viu como é que eu estava caracterizado e tudo mais. E na hora eu fiz um coração para ela. E ela ficou mais raivosa ainda. A minha esposa estava comigo e perguntou, neurologicamente, o que acontece, Alex? Num tom ali de conversa. E eu falei que é um enfesamento. As pessoas, elas, na verdade, ficaram mais cheias ainda do enfesamento. E esse enfesamento, quando ele aumenta, machuca, dói, você quer descontar em alguém. Por isso que as pessoas acabam sendo, desculpe aqui a analogia, vaso sanitário dessa pessoa. Ela precisa de um vaso sanitário para depositar. Quando você fecha a tampa e vira jardim, não faz sentido para ela. Por isso que eu digo para quem está sendo ofensivo, cuidado, porque o conhecimento vai transformar. Se você não tem saúde mental para lidar com as suas emoções ou fortes emoções, procure psicoterapia. É agora o momento, e mais ainda. Então talvez esse vai ser o grande momento das pessoas procurarem consultórios, porque os extremismos estão soltos. E aí a alegria da desgraça também. Misericórdia é uma palavra que talvez você tenha uma análise aí rápida. Miséria de córdia. Córdia, coração, paixão. É compaixão da miséria de alguém. Então, ter compaixão da miséria, coisa que eu tenho frequentemente,
em enlaces que eu vejo, notícias que eu assisto, mensagens que eu recebo. A gente tem que ter compaixão. Então a primeira dica para você se livrar do mal, pega isso aqui que é maravilhoso. Tenha compaixão da miséria de alguém. Então, um miserável, no sentido emocional, descontrolado, é alguém que está numa miséria. E essa miséria, ela acaba, várias vezes, sendo causada por um enfesamento dessa pessoa que não dá conta de tanta miséria, de tanta circunstância que ela tem dentro dela, que são circunstâncias que ficam trazendo, sabe, assim, trazendo uma revolta, um ranger de dentes, uma indignação. Por que isso acontece? Isso não é discurso de ódio, isso é enfesamento. Porque discurso de ódio a gente sabe que tem de todos os lados. Discurso de ódio não tem cor. Na verdade, o que eu quero trazer para a tua vida aqui e agora é uma reflexão linda, viva, maravilhosa para você sarar o seu enfesamento. Você sente raiva quando alguém está dando certo na vida e você não? Você sente uma inveja corroer você, uma coisa assim, que parece que você tem que disfarçar? Isso é enfesamento, tem uma miséria dentro de você que precisa ser tratada. Talvez um trauma, um entendimento que não veio certo ou no tempo certo. Então pense um pouquinho. Fazer um processo psicoterapêutico com viés psicanalítico, abordagens neurocientíficas, mediação cognitiva de uma terapia cognitiva, todos esses fatores, neuronutrição para sarar a tua disbiose intestinal, e aí disbiose intestinal é tema particular que eu venho trabalhando na neuronutrição, inclusive, tem aqui depois, vou convidar você agora aqui para o canal, nós temos um conteúdo super bacana para você procurar lá no canal sobre disbiose intestinal, eubiose, todos os processos gastrointestinais que têm correlação com o sistema nervoso. São artigos que eu leio, que eu venho estudando e que eu trago aqui para você de uma forma simples, fácil, de maneira muito tranquila, mas é para você que me acompanha e que sabe, que conhece um pouco desse histórico, dos conteúdos e da forma com que eu venho trazendo aqui. Porque a turma pega pedacinhos, brasileiro adora pegar pedacinhos, isso é mal de país que não lê, ou lê aquilo que convém. Então, pegar um pedacinho, não é assim que funciona. Você tem que assistir o conteúdo por inteiro. Inclusive, continue assistindo esse vídeo, é importante para você. Como lidar com a questão do mal, sabe? Deixa eu jogar para cá. Então, toda vez que você se deparar com alguém, faça coração, mas não com ar de deboche. Tenha compaixão da miséria desse alguém. Tenha compaixão, é alguém que está desequilibrado, alguém que está nos extremos. Provavelmente vai ser lindo quando você perceber que essa pessoa enxergou na sua vida algo que ela não tem. Porque uma raiva é provocada por uma falta. Todo excesso é uma falta. Todo excesso é uma falta. A segunda mensagem que eu queria trazer para você foi o seguinte. Olha que interessante. Eu sinto uma raiva reprimida que parece que vai explodir, mas eu não consigo controlá-la. Essa coisa da raiva reprimida que não consegue controlar e por isso grita, que é o que diz na mensagem aqui um pouco longa, é isso. É você, poxa, eu tenho uma angústia, sabe? Uma coisa estranha ali, algo que vai me deixar tentando esganar alguém. Esse alguém é um simbolismo, uma simbologia de uma dor. Você, segundo ponto, perceba que a outra pessoa enfesada sobre você, que derrama o mal, é alguém que está com raiva, ela tem uma lembrança de alguém que um dia a traumatizou. E foi trauma mesmo. Para um pouquinho aí e pensa. Sua vida foi maravilhosa? Não, minha vida foi maravilhosa. Nunca ninguém me afrontou, nunca tive uma raiva nessa vida. Nunca caí um cabelo de estresse. Se você tem estresse, síndrome de burnout, se pega com taquicardia de ansiedade, se você fica pelas paredes, sabe? Pulando de galho em galho, tentando buscar uma alternativa, uma saída. A depressão, que é essa ruminação dos eventos do passado. As pessoas que têm uma depressão têm certa dificuldade de viver um estresse, mas quem tem estresse, o momento presente é uma tormenta. Então, pegar esse momento e perceber o que me causou isso lá atrás. Qual foi a dialética, a conversa que me fomentou ter tanta raiva? Que raiva é essa, gente? De onde vem? Qual lembrança? Faça uma visita ao seu passado. Eu não costumo visitar o passado.
Ok, boa sorte na sua saúde mental, produtividade, relacionamento. Pense um pouco. O que manifesta a raiva excessiva? A raiva é importante, a filosofia estoica traz isso. O, os gregos têm conhecimentos assim vastos sobre a ideia das emoções. Eu ia trazer aqui Hipócrates, trazer um pouquinho também lá do Platão, mas vamos deixar essa conversa para um outro momento. Mas lembre-se que a Grécia estudou na filosofia do sentimento e os estoicos, o estoicismo, tinham aquela concepção de que eu não devo me preocupar com coisas que eu não tenho controle. Logo, eu acabo aceitando e tocando aquilo que é da minha responsabilidade. Então você não pode se indignar por essa questão. Deixa eu contar para você um caso que aconteceu. Um americano veio certa vez, eu estava fazendo uma palestra, e nós estávamos juntos nesse processo de palestra, e estávamos atravessando ali a cidade. Em Florianópolis era uma palestra que ia acontecer de um jeito super especial. Foi quando um estacionamento, estávamos eu e ele estava dirigindo, e ele ia estacionar assim numa vaga e ficou parado para colocar o carro. E ele estava ali, nisto chegou uma outra pessoa, um rapaz, e ele ficou parado assim no canto. E quando ele fica parado no canto, o americano não deu bola e ficou conversando comigo, falando um pouco sobre as dinâmicas, como é que ia ser, o que é que tinha chamado a atenção, coisa e tal. E de repente o rapaz ficou como quem ia usar a vaga que ele, o americano no volante, já estava preparado para estacionar. Aí foi nessa hora que eu olhei para ele e falei: Christian, você tá vendo que o rapaz vai estacionar? Falando inglês com ele ali. E ele olhou e disse: sim, sim. Mas a vaga é minha, eu estou na frente dela, ele não veio depois. E começou a tocar no assunto, né? E ele não ligou, não deu a mínima para isso. E quando de repente a vaga, ele entra, estaciona rapidamente assim e foi e saiu lentamente e o cara ficou falando mal dele, batendo, falando palavrão. Eu falo para você aqui, não teve uma preocupação do Christian nessa hora. Ele simplesmente foi conversando comigo e eu observei aquele comportamento. Praxe dos psicólogos, psicanalistas e neuropsicólogos, a gente gosta de observar isso. Né? O comportamento versus o pensamento, cognição. E daí eu fiz essa pergunta. Ô Christian, só um minuto, cara. O que te fez manter a calma nessa situação ocorrida aqui? Um pisca-alerta do teu lado, uma vaga que livrou, e você lentamente conversando comigo sobre os pontos da neurociência aplicada na palestra. O que foi que aconteceu? Como que um assunto tão distante não se conecta com esse outro assunto? E daí ele para e fala: Alex, eu não tenho nada a ver com a raiva dessa pessoa. Essa pessoa realmente, ela está assim. Ela está no momento ruim dela, mas eu não tenho nada a ver. Ela não pode dominar as minhas emoções. Ela não pode influenciar sobre a minha vida. Eu estou certo? Eu falei sim, de fato. Só que isso é um nível de maturidade que poucas pessoas conseguem. Hoje, uma buzina de trânsito ativa um sistema simpático, nervoso, central, que a pessoa no sistema autônomo ela começa a se movimentar. É braço, é perna e os nervos andam e tudo fica muito complicado nessa hora. Controle emocional, um dos vídeos do meu canal que tem mais visualizações. Inclusive, numa outra rede social vertical, tem mais de 1.200.000 visualizações. Aliás, tem 900 mil likes. Eu fiquei impressionado com esse número. E isso deve-se, provavelmente, pelo grande tema do controle emocional. Então, controle emocional é um desafio. E esse desafio ele vai crescendo à medida que você aumenta, obviamente, o seu nível de a abertura para o que o outro está falando, fazendo, pedindo. Opa, estão olhando para mim, estão falando comigo. Defendi uma causa, uma ideologia. Essa ideologia me machuca. Ela não tem a ver comigo. Então eu preciso, nessa hora, parar e repensar qual é a minha causa de vida. Porque eu não aguento a tolerância dos outros. Os outros me machucam. Os outros me maltratam. Os outros, tudo que os outros estão fazendo. Isso pode ser uma denúncia sobre algo não resolvido dentro de você. Procure ter compaixão da miséria. E o mais importante, aperte o botão de o outro não pode, em hipótese alguma, regular as minhas emoções. É uma decisão. É uma decisão. É difícil, mas é um treino. E o treino começa com pensamento, sentimento de força, indignação, motivação, e aí o comportamento muda.
Eu vou ficar por aqui para essa mentoria clínica não ficar muito extensa. Mas eu queria que você pensasse, quando alguém te afrontar, fique feliz. Quando alguém quiser partir para a guerra, vá para a guerra mesmo. Mas vá para uma guerra que não te machuca. Vá para uma guerra que mostra para uma outra pessoa a verdadeira face dela. É a guerra dos espelhos. Alguém vem sobre mim e eu ponho um espelho. Eu tenho vários acessórios aqui ali no consultório. Eu vou trazer na próxima para a gente fazer uma simulação disso. Vai ajudar você a ganhar uma felicidade tão grande, tão forte, uma alegria tão exuberante, um entusiasmo maravilhoso, a ponto de uma outra pessoa, que é o teu agressor, não suportar a tua felicidade. Isso não é uma fala de vingança, é para você mostrar para ele os extremos dele e para ele sentir-se talvez até ridículo ou ridícula do que está fazendo, que foi o caso do meu exemplo lá no começo. Tadinha da mulher, ela não sabia onde colocar a boca, porque fiz um coraçãozinho para ela, ela ficou assim e tal. Paz e bem, querida. Paz e bem para você. Então, às vezes, a gente precisa usar esses mecanismos, essas ferramentas, para que a gente seja cura na vida de alguém. Seja parte da cura e não da doença. Se você for parte da doença de alguém, doente tu és. Ok? A gente se vê no próximo episódio, e são muitos, infinitos, incontáveis, aqui da nossa mentoria, aconselhamento clínica, neuropsicoterapia para você. A gente se vê, vamos em frente, juntos, somos mais, não esquece, curta, comente e compartilhe saúde, porque é tudo que a gente precisa nessa hora. Tchau, tchau. É tempo de sarar, de reviver.